Paz do Senhor, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês logo após essa conferência incrível que nós tivemos nesse final de semana. E eu quero estar aqui para continuar compartilhando com vocês um pouco sobre esse tema tão importante, tão necessário na vida de todos os cristãos, que é o sacerdócio de todos os santos. E para isso eu quero iniciar falando sobre Adão, a origem de tudo, né? Adão foi o primeiro homem, assim como Eva também a primeira mulher, onde tudo se originou dentro dos planos de Deus sobre a humanidade. Adão foi criado por Deus, assim como Eva, e sobre eles existia um encargo do Senhor de cultivar e guardar a terra, de administrar a criação, de governar a criação. Nós sabemos que Deus é o Criador e ele, na sua condição de Criador, entregou esse encargo para Adão e Eva, repartiu essa autoridade com eles. E nós sabemos muito bem a história de que, infelizmente, Adão e Eva acabaram pecando contra o Senhor e, ao exercerem a sua função de sacerdotes, desobedeceram a lei expressa do Senhor de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E após isso, Deus sentencia eles e, em consequência dessa atitude, essa autoridade entregue por Deus é tomada por Satanás e pelo pecado. E após isso, em razão dessa em razão dessa perda de autoridade, Deus tem como início o seu processo de restauração de todas as coisas. E nós sabemos que após isso a humanidade vai se desenvolvendo até chegar em Abraão, que Deus o levanta como patriarca, Deus o escolhe para constituir a partir da família dele uma grande nação, uma numerosa nação, a partir da qual Deus abençoaria toda a humanidade. Todos seriam abençoados por meio da vida de Abraão, povo escolhido por Deus. Logo após isso, se levantam os outros patriarcas e, infelizmente, o povo de Israel é escravizado no Egito. São mais de 400 anos escravizados, um povo que sempre foi muito forte militarmente, esteve 400 anos sob a escravidão. E Deus, a Bíblia fala que Deus do céu ouve o clamor do povo de Israel cativo no Egito e levanta Moisés como seu libertador. Moisés é levantado, liberta o povo de Israel e conduz eles a prestarem culto ao Senhor, algo que originariamente estava previsto no sacerdócio entregue para Adão, de cultivar e guardar. Cultivar prestando culto ao Senhor, cuidando da criação e guardando a aliança do Senhor. Mas o povo, ao chegar no lugar do encontro com Deus, sente muito medo e clama ao Senhor para que sejam levantados mediadores entre essa aliança que Deus queria fazer com a humanidade. Logo, Deus levanta mediadores, inicialmente por Moisés e posteriormente por meio do sacerdócio que é constituído, o sacerdócio levítico, que seria responsável por mediar a relação entre a humanidade e o Senhor, prestando culto ao Senhor, guardando a aliança do Senhor. Quando Moisés liberta o povo de Israel e são levados ao Monte Sinai, na hora de estabelecer uma aliança com o Senhor, Deus tinha o desejo íntimo no seu coração de formar um povo escolhido para ele, um povo de propriedade exclusiva dele. Porém, o povo não aceitou esse encargo, o povo teve medo do Senhor, não quis ter um relacionamento íntimo, direto com Deus, e e pediu para que fossem levantados mediadores dessa aliança. E Deus constituiu os sacerdotes como mediadores dessa aliança. E se passam tempos e Deus, com aquele desejo de levantar um povo que seja um reino de sacerdotes, continuamente o povo peca contra o Senhor, não guarda a sua aliança, quebra o seu pacto divino, peca contra o Senhor. E o tempo se passa, Israel é posto sob o jugo de várias potências da época, incluindo Roma, que foi a época em que o Senhor Jesus nasceu. Diante de tudo isso, Deus envia então Jesus, cumprindo a sua
promessa profética de que viria um libertador. Mas o povo da época acreditava que o Messias teria a função principal de libertar Israel do domínio político e militar de Roma. Contudo, não foi isso que aconteceu de fato. O propósito do Senhor ao enviar Jesus Cristo e o próprio Jesus a se entregar para o plano do Senhor, para o propósito do Senhor, para cumprir a vontade de Deus, era de libertar a humanidade do jugo do pecado, não apenas de uma potência estrangeira, mas do jugo do pecado, algo que é o problema principal, que afetava, que impedia a restauração de todas as coisas. Então Jesus se levanta, ele ensina seus discípulos, ele morre e ele ressuscita, e assim ele cumpre a profecia, ele cumpre a necessidade de haver um mediador. E a partir do sacrifício do Senhor Jesus, não há mais uma tribo específica responsável pelo sacerdócio, mas sim todos nós somos constituídos reis e sacerdotes. Como Jesus, todos aqueles que creem em Jesus são constituídos reis e sacerdotes dele. E isso é muito interessante porque Paulo fala no segundo livro de Coríntios, no seu capítulo 5, que hoje nós somos constituídos embaixadores de Cristo. E essa é uma função extremamente relevante. Talvez você não saiba, mas o embaixador ele é um representante diplomático de um país. Ele é um diplomata, né, nos termos do direito atual. E ele é responsável por representar plenamente o seu país onde ele estiver. E quando Paulo usa essa analogia de que hoje todos nós somos embaixadores de Cristo e estamos encarregados do ministério da reconciliação, Paulo quer dizer que todos nós somos levantados como sacerdotes do Senhor, carregamos um encargo de Deus de reconciliar todas as coisas, de cultivar e guardar, assim como originariamente Adão recebeu esse encargo e que parte da sua autoridade foi perdida com a queda por meio do pecado, por conta do pecado. Hoje nós somos elevados novamente a essa posição, porque Cristo é o sumo sacerdote, Cristo é aquele que se posicionou, Cristo é o rei, e nós fomos constituídos sacerdotes, co-sacerdotes com eles. Nós fazemos parte de um reino de sacerdotes, cujo qual Cristo é o Senhor. E por isso é tão importante que hoje eu e você entendamos qual é a nossa função. Porque não estamos mais aqui, assim como o povo de Israel, que apenas seguia e havia uma tribo específica para levantar incenso ao Senhor. Hoje todos nós somos responsáveis por levar, por testemunhar o reino de Cristo onde quer que nós estejamos. Todos nós fomos constituídos sacerdotes com Cristo. Todos nós somos embaixadores de Cristo e somos responsáveis por levar o reino de Deus onde quer que nós estejamos. Somos responsáveis por glorificar ao Senhor onde quer que nós estejamos. E somos responsáveis por auxiliá-lo nessa tarefa de restauração de todas as coisas até que Cristo volte. Por isso, é tão importante que nós continuemos esse tema, o sacerdócio de todos os santos, porque todos nós que somos santos, que cremos no Senhor Jesus, recebemos esse encargo do sacerdócio e devemos exercê-lo diligentemente com o Senhor, porque assim como está escrito em Apocalipse 1:6, Ele nos constituiu um reino de sacerdotes e nós somos embaixadores com Cristo, reconciliando com Deus todas as coisas. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Espero que possamos crescer e aprender mais e que o Espírito Santo continue trabalhando no nosso coração para que tenhamos plena consciência da nossa importante função neste mundo. É isso, meus irmãos. Muito obrigado por assistirem até aqui e que a paz do Senhor esteja com vocês.